Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alana, Juliana, Anderson. Boa noite, pessoal. Vamos continuar com as nossas Quintas das Belas Artes. Boa noite, pessoal. Kênia, Rafael, sejam bem-vindos. Mel, boa noite, pessoal. Olá! Como é que tá essa quinta-feira de vocês? Eu já vim para a cidade da minha família hoje, vim já me preparando para passar o Dia dos Pais com meu pai. Como é que vocês estão aí? Boa noite, Sai Santos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui, hoje a gente vai fazer mais uma Quinta das Belas Artes. Deixa eu achar o Thomas, onde é que está o Thomas. E nós continuamos a falar sobre alguns temas dentro das belas artes, dentro da história da arte, dentro de processos criativos. A cada semana eu recebo uma pessoa aqui, um convidado especial para falarmos sobre algum dos temas dentro das belas artes, algum conteúdo dentro das belas artes. E hoje a gente vai falar sobre a nudez na arte, a representatividade da nudez dentro da arte. Boa noite, pessoal. Ana, Sinara, Felipe, Jean. Oi, Jean. Tudo bem? Meu amigo Jean Stirley. Meu amigo, meu colega de trabalho. Douglas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Esta live é mais uma Quinta das Belas Artes e hoje nós falaremos sobre a nudez na arte. Eu vou achar o Thomas aqui. Boa noite. Vitrais Monteverde, que já... nos acompanhem na semana passada, onde a gente falou sobre algumas coisas também. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Thomas, Olá, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma Quinta das Belas Artes aqui juntos, né, Vivi? Isso aí, tá ficando legal, porque acho que as pessoas estão ficando... Uma pessoa tá mandando para outra, a gente tá conseguindo alcançar mais gente aqui também. Tá bem legal. Durante a semana as pessoas mandam mais mensagens para perguntar sobre o conteúdo dessa semana e isso tá bem legal. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, encaminhem essa live para alguém depois, ela vai ficar salva aqui no feed da Formação do Imaginário e encaminhem ela para alguém que gosta de arte, alguém que é arteiro, assim como nós também, para a gente poder conversar mais sobre os temas do ensino de arte, da educação estética, das belas artes. E escrevam aí se vocês já viram alguma obra de arte com alguém pelado. É isso mesmo. Vocês já viram uma obra de arte com alguém pelado? Vale o bumbum do Michelangelo. O bumbum do Michelangelo, bonitinho por sinal, né? Bonitinho. Tá valendo também. Vocês já viram uma obra de arte com o nu, o famoso nu artístico? Comentem isso daí. De preferência que seja uma obra de arte mais antiga, porque as obras de arte de nu contemporânea estão um pouquinho duvidosas. Porém, todavia, escrevam aí se vocês já viram alguma obra de arte nu, escrevam aqui nos comentários onde vocês já viram, como é que isso era, de quem que era, de que artista que era, comentem alguma coisa para nós aqui. Vão escrevendo para a gente poder ir lendo e falando aqui também, tá? Então a gente vai fazer um apanhado, assim, essa live de hoje, então, que fique claro, assim, ela é um olhar nosso, uma reflexão nossa sobre esse tema do nu artístico. Então, existem outras pesquisas, outras pessoas que têm outras visões, outras compreensões sobre o mesmo tema. A gente vai fazer um apanhado por alguns períodos diferentes da história da arte e vai concluir essa reflexão com a arte pós-moderna, que é a arte contemporânea, que é a arte dos dias de hoje. Então, como o nu, a nudez esteve presente na história da arte em diferentes períodos e como ela está presente hoje. Como a gente pode pensar o ensino de arte hoje, a produção de arte hoje, entendendo o nu artístico. Qual que é a intenção de mostrar o corpo nu por meio da arte dos diferentes períodos? O que isso tem a ver com isso hoje, com a pornografia, com essa associação da nudez que a gente tem hoje, com a forma como os corpos são retratados hoje. Será que a história da arte teve a mesma compreensão do corpo nu durante os períodos? E as linguagens artísticas, como que as linguagens artísticas
retratam o corpo nu nas suas diferenças, né? Como que a fotografia olha o corpo nu, como que o cinema olha, como que a pintura, como que o teatro, como é que a dança apresenta o corpo nu dentro dos seus processos criativos. Né? Sobretudo compreender a viver as significações que isso deu no decorrer da história da arte e a significação que nós damos para a nudez hoje, né? Então é um pouco disso, de como é o nosso olhar hoje para a nudez. Já tem alguns comentários aqui bem bacanas, né? Falando sobre essas questões da nossa contemporaneidade e será que estamos condicionados a olhar a nudez de uma forma só hoje na atualidade. Então é bom de pensar isso também, né? Pensar em como era visto a nudez em cada período artístico e tentar se aproximar o máximo possível de como aquele povo enxergava a nudez, né? E de qual era a finalidade disso. Porque a gente vê no decorrer da história da arte as coisas sendo inseridas não por acaso, né? Tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. Intenção. Exatamente. Tem uma intenção. Alguém escreveu aqui, eu não consigo voltar aqui, senão me perco nos comentários. Será que hoje a gente está condicionado nessa compreensão estética para ver o corpo nu na arte de uma forma um pouco maluca, né? Acho que foi mais ou menos esse o sentido da pergunta. Isso. A nossa compreensão estética hoje está condicionada para alguma coisa? Com certeza, a nossa compreensão estética ela está propendendo para uma poluição visual, uma poluição assim nos sentidos que realmente nos atrapalham de compreender a intencionalidade de muitas coisas. E, para falar bem a verdade, não só a nossa percepção das coisas hoje, das obras de arte como um todo, como os próprios processos de criação. Então, é uma coisa muito pejorativa, está ficando uma coisa um pouco zoada, assim. A intenção das obras de arte não está sendo legal também. Então, não é só a compreensão, o consumo das obras de arte, mas os próprios processos de criação não tem a beleza pela beleza em si, mas tem um cunho ideológico que ferem a nossa conduta, ferem a nossa vida, ferem a nossa vocação, os nossos objetivos. Então tem que ter uma limpeza aí dos sentidos, uma limpeza dessa atmosfera toda para poder consumir a arte de uma forma saudável, trazer ela para a nossa vida e olhar o corpo nu na arte nos momentos que a arte nos oferece esse objeto, né, para olhar, o objeto num sentido bem técnico, assim, de entender a arte. Então, para começar a falar disso aqui, para começar a falar de um apanhado, de uma linha cronológica da história da arte, antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena observação, assim, um pequeno parênteses antes. Eu sou católico, o Thomas é católico, muitas pessoas que me seguem sabem que nós somos católicos aqui, sim, embora nosso conteúdo aqui na página não se feche a isso. E há muitas pessoas do meio cristão que repudiam totalmente o corpo nu dentro da arte, acreditando que isso é um sinônimo de uma maldade, de um olhar pecaminoso, alguma coisa proibida, que isso não faz bem para as pessoas. Eu com certeza, observando a questão da moral, da conduta, tem que ter um cuidado para entender o corpo nu dentro da arte. Mas, olhando a arte pela construção técnica, pelas linguagens da arte, pela narrativa poética de cada construção artística, nós não podemos ignorar a presença de muitos aspectos que passam nesse limite, né, da moral, assim. Então nós não precisamos consumir o nu artístico a todo tempo, a todos os dias, não precisamos olhar aquilo, ter aquilo na nossa casa a todo tempo, mas seria um erro muito grande fechar os olhos para isso, ter um cuidado com isso, um cuidado, mas não tem como fechar os olhos para isso, não tem como dizer que isso não existe, que isso não faz parte da história da arte. Então isso existe e nós precisamos, ao estudar as belas artes, ter uma compreensão técnica tanto da intencionalidade do corpo nu dentro da arte, quanto da representatividade disso, né, da narrativa poética disso, o que isso quer dizer, porque tem um porquê, né, tem um entorno que uma atmosfera que justifica que aquela obra de arte tenha a nudez. Então vamos entender isso, deixar um pouquinho de lado essas apreensões assim, morais e vamos entender o cerne da coisa, né? O que quer dizer isso daí. Então a gente encontra desde uma antiguidade muito remota, assim, dentro do período da pré-história, a gente encontra esculturas, encontra resquícios artísticos que retratam o corpo nu. Então a gente vê lá Vênus, né, a deusa, né, de Vênus, que é uma escultura gordinha, assim, hiper gordinha, que representa a fertilidade,
e aquilo provém de uma arte rupestre, aquilo provém de mais ou menos 2000 anos, muito tempo antes de Cristo. E a gente entende que ali o corpo já era visto, o corpo nu. Os desenhos que a gente encontra da arte rupestre também não tem confecção, né, de roupa, não tem adereço nesse sentido. Então, existe o corpo nu desde a arte rupestre, pela arte. A gente encontra indícios do corpo nu nos rituais de caça, nos rituais de dança, que tinha uma função de acasalamento ou uma função política dentro daquele grupo lá na pré-história. Então, o corpo nu já está ali. Aí a gente entende uma antiguidade clássica, né, dentro do Egito, de Grécia e de Roma Antiga. E até chegar na Grécia e na Roma Antiga, a gente entende o corpo como um sinônimo de força, de beleza, né? Os músculos muito fortes, a beleza dos corpos masculinos, ou a delicadeza, a leveza das musas, aquilo também tinha uma função social, né? Não era a representatividade do corpo forte, a representatividade da beleza vivência, o ideal de um controle, de um desenvolvimento intelectual e físico que se materializava num corpo forte, num corpo belo. Então, essas esculturas gregas que a gente vê até hoje, elas têm como referência um corpo muito forte, e ele é um corpo nu. Então, se a gente procurar pelas esculturas gregas ou por alguns desenhos de mosaicos desse período da Antiguidade Clássica, a gente encontra as formas dos corpos nus e fortes, e muito belos, né? E a gente entende depois que até a arte dos primeiros cristãos, que se desenvolve com essas referências de Grécia e Roma Antiga, elas têm como referência o formato do corpo muito parecido com isso. Então, a própria arte dos primeiros cristãos, que se desenvolve na sequência da Antiguidade Clássica, depois, né, da vinda de Cristo, obviamente, ela tem algumas influências desse corpo, tem algumas influências desse estereótipo, desse modelo. E aí a gente entende uma transformação. Depois dessa Antiguidade Clássica, a gente entende uma mudança política, uma mudança de modelos, e acontece um fato aí que divide toda a história da humanidade, que é a vinda do bendito Cristo, né? A vinda de Jesus Cristo. Então ela muda as coisas todas, e toda a narrativa poética das produções de arte, das esculturas, das pinturas e tudo mais, que retratavam essa força, essa beleza, ela passou a ter como centro a vida de Cristo e aquilo que os primeiros cristãos viviam. Então, na Idade Média, o centro da coisa passa a se tornar essa fé cristã, que é materializada pela Igreja Católica. E aí a gente entende um outro olhar sobre o corpo nu. E como é que é essa mudança, Thomas? Qual que é a diferença das esculturas gregas e romanas antigas, desse corpo forte, esculpido, maravilhoso lá que está exposto? O que muda para a Idade Média, o olhar para o corpo? Então, na verdade, né, Vivi, durante a Idade Média, como você disse, a gente já tem muito mais essa figura do nosso Senhor Jesus Cristo reverberando na sociedade, né? Então, todas as coisas vão se voltar para a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ver as coisas adquirindo um novo sentido. É por isso que no post de hoje, né, nós falávamos que a nudez, ela acaba adquirindo um sentido catequético. Então, todas essas coisas são apropriadas para a igreja, e a igreja utiliza isso para que possa haver a salvação das almas dos fiéis, né? Então, o cuidado agora é esse, catequizar os fiéis, levá-los à verdade, levá-los à bondade. Então, a gente vai ver que a nudez ela vai aparecer como no caso nas representações de Adão e Eva, em que essas pinturas medievais era muito comum, né, que se tivesse várias cenas em um quadro só. Então a gente vai ver essas questões de Adão e Eva nus. Tem quadros que retratam eles sendo expulsos do paraíso pelo anjo, outros eles se cobrindo de vergonha. Então nós vemos isso mesmo como um castigo, uma punição, né? E as figuras elas vão se voltar muito mais para essa questão da piedade, então essa ligação com Deus, né? Essa questão da religião como um fim que nos liga a Deus. Então a arte ela acaba tendo esse papel, né? Não sendo um fim último, mas ela sendo um meio.
Então, a igreja se Uhum. apropria da arte para que ela seja um meio de elevação até Deus. Então, é por meio da arte a Então, gente os tem que levar em corpos que consideração. estavam. Desculpa, Pode falar. pode continuar. Eu só quis dizer que a gente entende, então, que os corpos são vestidos na Idade Média Sim, e que a nudez na Idade Média, ao contrário de Grécia e Roma antigas, antes de Cristo, ali a Idade Média traz outra perspectiva, outra compreensão da nudez. Então, exatamente. aquilo que era visto como um sinônimo de manutenção da vida social, a força, os corpos fortes, ali, a beleza, os músculos, aquilo tudo perde um pouco o significado nesse momento e o centro, que é a igreja, tem outras coisas para mostrar, a arte tem outras coisas para mostrar, que é a vida dos santos, que é a vida de Cristo, a vida dos primeiros mártires, as primeiras pessoas que morreram seguindo a Cristo ali e tudo mais. As virtudes heróicas, E né, aí... Vivi? As Uhum, almas dos fiéis. Então, é, uhum, só para pegar esse caminho rapidão, só para falar que a gente entende que depois do pecado original, né, houve uma decadência. Então, tem toda aquela história do Adão e Eva ficando nus, eles se envergonhando disso. E a gente entende que antes do pecado original, os corpos, eles eram algo que nos elevavam a Deus, né? Então, para Adão ver Eva nua, era o mesmo que ver uma centelha divina ali. Mas depois do pecado original, de toda essa questão carnal, a gente então fica com essa disfunção nos nossos sentidos, nas nossas vontades. E quando a gente vê uma pessoa nua hoje, o nosso olhar está muito mais atento para as nossas vontades, para as nossas paixões, né? A gente não consegue ver uhum. uma coisa elevada, não consegue ver a alma daquela pessoa. Então é por isso que a partir da Idade Média a gente começa a cobrir os corpos, porque a gente quer mostrar as almas. Então a gente entende que nós somos muito Bonito mais do que pensar, esses corpos bonito físicos, pensar. né? Nós somos almas, exatamente. A gente cobre os corpos para mostrar as almas. Então, para mostrar que somos além disso, né? Além do físico, além do que é passageiro. Então, só esse adendo aí, rapidão. Uhum, muito legal. E que se a gente procurar por nudez na Idade Média, digitar no Google, por exemplo, essa busca, ou ver nos livros de história da arte, o que nós encontramos? A bendita da pintura de Adão e Eva no paraíso, nus. Então, é Exatamente. como se a beleza na Idade Média, com essa intenção que esse período tinha de mostrar a alma das pessoas e não o físico das pessoas, essa parte material, a nudez, ela vista como algo relacionado ao pecado, alguma coisa relacionada a tendências que vão declinar a alma da pessoa, né? E aí, o que é o quadro que estragou tudo pra gente foi a bendita passagem de Adão e Eva. E aí, então, a única coisa de nu, de gente peladinho que tem dentro da Idade Média, assim, escancaradamente, é essa representação de Adão e Eva nesse tempo aí. Então, as pessoas se cobrem durante a Idade Média. Vamos olhar para a alma das pessoas nesse período aí. E aí a gente vê depois o Renascimento, que é o que significa, né, o Renascimento. O Renascimento é voltar a renascer algum ideal que existia antes da Idade Média. Então, é renascer para esses ideais de beleza que existiam na Antiguidade Clássica, lá de Grécia e Roma Antiga. E aí, o que acontece no Renascimento? Então, todos os padrões estéticos do período do Renascimento são uma tentativa de reproduzir aquilo que existia na Antiguidade Clássica. Então, por isso que é o Renascimento, né? Renascer, voltar ao ideal de beleza que tinha antes ali. E aí, como que a gente vê no Renascimento, Thomas? O que a gente pode falar do Renascimento dentro do corpo nu? Então, como a Vivi disse, a gente tem muito essa questão do renascer as ideias, né? É lógico que os pensadores eles tinham essa noção de que de que eles não iam conseguir renascer e fazer viver da mesma forma aquele período. Mas eles tinham essa vontade de que as coisas fossem semelhantes àquele período, né? Então, os sentimentos que estavam envolvidos, os artistas, os escritores clássicos queriam que voltasse o A vida latim, intelectual, o exatamente. pensamento daquela época, né? Os humanistas, O né? pensamento. Então, e é meio que é isso que entra na questão da decadência moral que a gente Acontece. fala, né, Vivi? Esse renascimento do paganismo que a gente trouxe no post. Então, porque a gente entende que a antiguidade clássica, né, é reconhecida por nós cristãos como pagã, por causa dos deuses pagãos, né? Então, por isso que no post a gente trouxe isso do renascer o paganismo. A gente vê essas coisas voltando à tona. Então,
com os signos estéticos daquele período, com a nudez, com esse ideal de perfeição, né? Que eram os corpos, buscar a perfeição do corpo e buscar a Perfeição perfeição da... material mesmo, da perfeição física. Uhum. Exatamente. Então, a gente entende que tudo isso querendo voltar à tona, voltam também esses ideais intelectuais que eles tinham. E a gente vê isso adentrar a igreja de uma maneira muito grande, né? Então, a gente tem inúmeras coisas que vão acontecer nesse período. Tem a queda de Constantinopla, tem a invenção da imprensa de caracteres móveis do Gutenberg, né? Que vai influenciar nesse Uhum. renascimento e fazer com que ele se concretize nesse período. A gente vai ver aí a questão do Lutero logo em seguida também, que daí já dá um giro na sociedade, que não é mais o teocentrismo, mas o antropocentrismo, ou Uhum. seja, as pessoas muito mais voltadas para elas mesmas, né, tirando Deus do Uhum. centro do universo. Então, tudo isso é uma série de fatores que vai corroborar para que a gente tenha esse giro social. Então, a gente vê os corpos sendo retratados nus de uma maneira muito mais forte. Então, se volta esses Uhum. signos estéticos, né? E a gente pode dizer assim, que agora voltam para dentro da igreja, né? Que aí tem a questão de Roma. A gente já falou em algumas lives aqui da questão de Roma ficar abandonada por um tempo por causa dos 70 anos de Avignon. Então, quando o Papa, eu se não me engano, Nicolau V, mas não tenho certeza, acho que foi ele que começou a reformular Roma. Então ele contrata os intelectuais e artistas do período, da época para que fizesse essa reformulação em Roma, para que Que levantasse era o Roma, Renascimento. que era o Uhum. Então, Renascimento, os quem, humanistas. quem reergueu esteticamente Roma foram os artistas renascentistas. Exatamente, aí já a gente vê o que vai acontecer, né? A gente vai colocar o paganismo dentro da igreja. Então a gente vê essas questões da nudez muito fortes dentro da igreja, que a gente vai ver do Michelangelo, por exemplo, né? A Capela Sistina cheia de gente nua. Eu até achei bem legal que hoje no post teve um comentário de uma menina fazendo uma analogia muito interessante, né? Da questão do juízo final, e que pode ser uma analogia com a gente estar nus, né? Então a gente não pode esconder nada de Deus no juízo final. Achei que foi uma analogia muito legal dela. Perfeita. Uhum. Perfeito, Uhum. aham. Mas a gente tem que pensar que Michelangelo, pelo que a gente conhece dele historicamente, né, ele não era um dos melhores católicos que a gente teria nesse período. Então, é muito mais de trazer essas questões do paganismo para dentro da igreja mesmo, né? Por isso que a gente faz essa associação dos deuses católicos com os deuses pagãos na Capela Uhum. Sistina. Contanto que depois, né, que se vê o que foi feito na Capela Sistina, fala, não, peraí, não dá para deixar os deuses, não dá para deixar Deus Pai pelado, então a gente vai cobrir eles a tempo. Uhum. Então foi isso que aconteceu. Eles cobriram Deus Pai, né? Por mais que seja só as partes íntimas, né? O restante ficou Uhum. ainda nu. Mas a igreja, mesmo assim, tinha um limite que não poderia ser ultrapassado, né? Então a igreja ainda velou Uhum. por isso. Então a gente tem que É, entender. e muitos artistas desse período eles se converteram no final da vida. Então, Sim, existem. Não estou. Para ser o Michelangelo, que fez do Davi, que fez o é, primeiro Davi pelado, depois fez o outro Davi, né? Ele tem um processo de conversão e ele esculpe em mármore o outro Davi, que não é mais nu. Então, o sim. primeiro Davi é o nu, que tá pisando na cabeça lá do Golias. Eu fiz um meme daqueles e postei aqui na página. Lembra aquele que tinha 4 quadradinhos assim, Facebook, Tinder, não sei o que lá, Instagram, né? Aí, eu LinkedIn, Instagram, eu fiz aquilo com esse Davi aí da escultura, que ele mostra o bumbum numa delas e na outra não. Então, os próprios artistas que tiveram um encontro com Cristo, tiveram um processo de Sim. conversão, eles refazem as suas obras de arte, seja no mármore, como escultura, seja nas pinturas, retratando os santos, os personagens bíblicos, as figuras relacionadas ao aspecto sagrado, de outra forma depois. Então, Sim. eles têm esse entendimento que surge a partir da Idade Média de mostrar a alma das pessoas não um aspecto físico, no sentido de conversão, no sentido de uma espiritualidade transcendental mesmo. Sim. E passam por um processo de conversão e refazem suas obras nesse período, É, que a gente entende aí no Renascimento, né? e claro, lembrando o que a Vivi disse no começo da live, né? A gente não tá aqui também com essa função moralizadora e muito menos de julgar as intenções dos artistas desse período, né? Até porque a gente Não, não sabe quais quer são as apresentar só. intenções, exatamente, as intenções Uhum. reais do artista. Então, só fiz essa questão de falar do Michelangelo porque
ao que parece, ao que tudo indica, assim, foi proposital ele fazer esses corpos nus, né, e fazer essa analogia com os deuses da antiguidade, porque a gente estava vivendo esse período em que se tinha esse sentimento, né, de voltar ao período clássico. Então, é de trazer novamente esses deuses para a sociedade. Então, ele quis colocar isso na igreja. Então, ao que tudo indica, foi isso que aconteceu. Não foi uma simples analogia, mas que pode Uhum, muito bem, né, ser ressignificado por nós hoje, e é uhum, de muito válido a gente pensar nisso, né, de que no nosso juízo uhum. final, no juízo final, estaremos nus, estaremos Um dia sem de poder nos Deus. Uhum, esconder, né, esconder nada do que somos, uhum. Deus tudo verá. É É uma ótima muito analogia. forte pensar Sim. nisso. Uhum, muito forte. E aí a gente vê, deixa eu ver se eu falei tudo que eu gostaria de falar do Renascimento, se eu lembrar de alguma coisa eu escrevo aqui depois. Aí a gente vê uma transição para o seu período, Thomas, que é os seus afetos aí. Sim. Como que o corpo nu é visto lá no Barroco? O que é Bom, esse jogo de luz, de sombra que a gente entende pela cor, o que a gente entende pelo corpo também, pela representatividade da nudez? bom, então aí a gente já vê nesse período barroco isso sendo novamente mais velado, né? Então a gente não vai ver esse nu de uma maneira tão escancarada como a gente já tinha visto até então. Isso vai acontecer em alguns casos como os putti, que são os anjinhos que são muito comuns, tanto no Renascimento, eles já vêm do Renascimento, mas ainda no Barroco eles permanecem Uhum, muito comuns, né? Os anjinhos nus, uhum. que sempre estão colocados em pinturas, às vezes a gente vê até dentro das igrejas, né? Como psiquês. Muito, Então, muito, muito. muito. Uhum. Nas igrejas barrocas aqui do Brasil, lá do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Se alguém está nos assistindo e for do Rio de Janeiro, alguém que já foi no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, escreva aqui pra gente. Vocês já viram os anjinhos nus que tem no Mosteiro de São Bento, lá no Rio? Quando a gente entra, né, e passa pela porta, quando você entra, tá no interior da igreja e olha para trás, e vem em cima da porta de entrada mesmo, tem muito anjinho barroco, peladinho, gordinho, muito bonitinho ali. Sim. Qual que é a intenção disso? Bom, então, aí você diz a intenção dos anjinhos nus, né? Uhum, Claro, então, lembrar que a gente, né, passa por esse período, a gente está na história da arte, então, os anjinhos nus, eles são muito interessantes porque eles ainda lembram essa questão da nossa própria nudez, né? Então, uhum, lembrar disso é muito interessante a gente ver e lembrar dessa nossa humanidade, lembrar dessas nossas psiques, como é colocado no Renascimento, então, né? uhum. É É, lembrar que existem essas diversas facetas do ser humano, então as diversas personalidades que temos. uhum. E pensar assim que não é porque o período da história da arte se encerrou que aquilo não vai ficar ecoando nos períodos Exatamente. que vêm depois. Então, todo esse jogo de construção ideológica ou catequética que se dá depois do cristianismo, depois da vinda de Cristo, lá com a arte dos primeiros cristãos, depois com a Idade Média, com o desenvolvimento da Idade Média, com o Renascimento, no Barroco, isso tudo conversa, isso tudo fica dialogando. Então, a gente entende duas compreensões diferentes da nudez, uma pelo ideal de que tudo aquilo deve ser seguido lá pelo Renascimento e pela Antiguidade Clássica, vê uma controvérsia, um contraponto disso pelo Barroco, e aí, pelo Barroco não, pela Idade Média, e aí vê, no Barroco, uma provocação Sim. dentro da própria igreja. Tem muitas pessoas que são da arte, que são muito católicas, mais tradicionalistas, e que recriminam absurdamente esses anjinhos lá dentro, né, das igrejas, esses anjinhos que são oriundos do barroco, que são reproduzidos em várias coisas. É comum até nessas imagens de santo que a gente tem em casa, às vezes na casa da avó, tem os anjinhos, eles estão dessa forma, eles estão Sim. peladinhos. Casa de vó geralmente tem esses quadros, essas coisas, e tem esses anjinhos aí. Então, É, um ponto de interrogação também dentro da estética da arte, para você entrar ali, participar da celebração e ter uma provocação por meio dos seus sentidos, né? Você vai olhar aquilo e vai fazer uma reflexão dentro de ver aquilo dentro da igreja também. Tem um lembrar que essa porquê. provocação já é muito mais leve, né, Vivi? Porque primeiro são anjos, né, figuras que já são um pouco mais sagradas, são sagradas, né? Assexuadas, e são Exatamente. assexuadas. Uhum, E aí já também são em tamanhos de quase que bebês, né? Então aí tem mais essa uhum, questão. Então, essa provocação, mas é como você disse, uma provocação muito mais de leve, não é uma coisa escancarada, uhum, né? Não é uhum, uma coisa
despudorada, assim, né? Dentro das igrejas. Então, Mas essa provocação inocente, é um anjinho. Que tem um quê de pureza, né? E aí a gente vê, depois do Barroco, a chegada dos ismos, uma arte um pouco mais, entende, dentro do romantismo, é uma idealização das coisas, vamos enfatizar as paisagens românticas, né, desde as paisagens naturais aos retratos, com um ar que, na minha opinião, bagunçou muitas coisas, a compreensão das coisas, né? O romantismo, ele piora muito o entendimento de bastante coisa. E a gente vê os outros ismos chegando aí, os ismos da modernidade. A gente vê em arte realista uma retomada de retratos e de coisas no artístico, mas aí já tem um outro olhar para isso. A gente passa um pouco mais, corre mais um pouco a linha do tempo e vê no século XIX que nas academias de belas artes a compreensão, o estudo do nu artístico, ele passa a ser obrigatório, e a gente vê que muitas mulheres são privadas de estudar as belas artes, gente, isso é meio surreal, porque as mulheres não poderiam estudar o corpo nu dentro da universidade, dentro dos institutos, né, de belas artes, porque aquilo era obrigatório e aquilo feria a moral, né, das pessoas, né, compreendida na época. E aí a gente vê depois, já no século XX, por exemplo, a Abramovic, né, a Marina Abramovic, com uma outra linguagem de arte que se desenvolve no século XX, que se chama performance. São termos de arte moderna, né, body art, ephemeral art, coisas das poéticas participativas e de linguagens artísticas mais contemporâneas, mais recentes. E a gente vê a Marina Abramovic e o Lai, né, que é o cônjuge dela, numa série de experimentações do corpo no corpo nu, né? Aquilo expõe a vida deles. Tem várias performances hiper arriscadíssimas, assim, que eles meio que atentavam quase contra a vida, né? Ao desenvolver aquilo. E aí o corpo passa a ser permitido estudar aquilo depois, acho que no final do século XIX, já as mulheres já conseguem começar a estudar formalmente as belas artes, participar desses estudos, entrar nas academias, aquilo já é permitido para elas. Mas a gente vê com a modernidade uma outra compreensão de nu, né, artístico, e vê na pós-modernidade mais diferente ainda. Então, nós estamos culturalmente falando na pós-modernidade, né? O período que nós vivemos hoje é o período da pós-modernidade. Então não é mais a arte moderna, é a arte pós-moderna ou a arte contemporânea. A arte que é produzida hoje se chama assim. E a gente vê outra intenção do corpo. Sim. É muito difícil encontrar um nu artístico na arte hoje que esteja desprovido de ideologias, que esteja desprovido de aspectos ideológicos. Então o nu na arte hoje, ele está muito próximo, muito atrelado a outras zoeiras, assim, outras coisas. Então, a gente vê aspectos, assim, de pedofilia muito evidentes em pessoas que são muito viciadas em nu dentro da arte. Eu convivo com pessoas do cinema, na realização dos filmes, assim, com atores, assim, de muitos lugares do Brasil. E eles sempre comentam nos sets, assim, de filmagem, de produção, de pessoas que têm muita inclinação para isso, realmente muito com mais facilidade estão ligados a escândalos de cunho sexual. Então, porque hoje nós estamos socialmente com os sentidos poluídos, né? A gente teve essa história toda da pornografia, de um consumo de pornografia muito grande. E isso tudo meio que bagunçou toda a compreensão da beleza, a compreensão da aparência das pessoas. Então, as mulheres, elas são incentivadas a ter fotos quase pornográficas, assim, nas redes sociais, nas coisas todas. As pessoas estão mais acostumadas a consumir esse tipo de coisa nas redes sociais. Isso tudo, a arte não fica longe disso tudo, a arte não fica isolada disso tudo. As produções artísticas, elas refletem o pensamento da sociedade que a produz. Então, hoje, a arte pós-moderna reflete todo esse caos, toda essa bagunça, toda essa poluição das coisas. Alguém nos escreveu aqui qual que seria o limite do nu hoje. Tentar identificar esses aspectos do corpo nu, em alguma representação artística, que se mantenham da arte pela arte. Né, que se mantenham da arte pela arte sem uma sustentação ideológica junto. Isso é muito difícil de encontrar hoje. Existem fotografias
Eu vejo isso, mas isso é particular, é um juízo meu particular. Hoje, se for para dizer onde que eu consigo ver alguma representatividade do corpo que seja mais propensa para a nudez nas linguagens da pós-modernidade, eu ousaria arriscar que seria a fotografia. Eu consigo encontrar algumas fotografias que não têm um cunho sensual, mas que têm um cunho da beleza e que mostram o corpo de outras formas, assim, um pouco mais ousadas, né, um pouco diferentes nesse sentido. Mas hoje a bagunça reina solta e tem que ter um cuidado muito grande. Não tem como fechar os olhos, né, ignorar isso, ignorar o corpo, a representatividade do corpo na arte, mas não tem como olhar para uma arte que se chama Macaquinhos, né. Eu lembro que quando eu comecei quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a trabalhar com cinema aqui no Brasil, eu cheguei e já começou aquela exposição do Queer Museum, começou lá por Porto Alegre, né, que era uma onda LGBT e outras coisas de investidas que deturpavam uma compreensão de muita coisa ali do corpo. E aí que foi mais ou menos nessa realidade que foi desenvolvido o argumento do documentário das artes do belo, do professor Carlos Noguet, para tratar sobre essa outra compreensão da beleza, uma outra compreensão do próprio corpo dentro da arte e dos próprios elementos estéticos, pensando a beleza e não pensando essas nuances ideológicas, assim. Então, hoje, da minha parte, tem que ter um cuidado bem grande para pensar o corpo nu. Acho que voltar para as referências de corpo nu da antiguidade clássica são muito mais ajustadas do que pensar nisso hoje, nas linguagens hoje. Exatamente. E tentar. É notório, né, Vivi? Se a gente for pegar uma obra da antiguidade clássica ou até esses ismos que você fala, né, depois da modernidade mesmo, a gente vai ver a diferença evidente entre os corpos, as representações dos corpos nus daquele período para esse período. Então a gente vê como a sensualização dos corpos a partir da modernidade, ela é muito mais evidente, né? Por mais que a gente veja o Davi de Michelangelo totalmente nu, a gente entende aquilo como um exercício da anatomia humana, a gente entende aquilo como essa vontade de expressar a perfeição do corpo e a perfeição da intelectualidade das pessoas, né? Mas depois disso a gente já não consegue ver mais, né? Contanto que se a gente for parar para ver nesses ismos, nos impressionismos e tudo mais, como que começa a pintura das pessoas nuas? Então, são representações de mulheres nuas, né? Artistas representando mulheres nuas em que se tem um contexto que engloba tudo isso, né? De sempre falando sobre a questão de serem prostitutas ou da possibilidade de depois esse artista ter relações com essas mulheres. Então tem tudo isso, né? De já ver uma vulgarização nesse modernismo, né? É muito diferente do que a gente tinha até então. Por mais que a gente aqui com esse olhar sempre imbricado do catolicismo, a gente veja essa decadência moral, né, no decorrer da história da arte ali no Renascimento ainda, agora se extrapolou, se rompeu com essa linha da moralidade, né? A gente vê isso indo para um campo totalmente diferente, a ponto de que, assim, no meu ver, não tem como fazer uma comparação entre uma obra contemporânea em que expressa o nu e uma obra da antiguidade clássica que se expressa o nu. Porque hoje a gente vê isso só como uma bandeira ideológica, a gente não vê isso como arte. A gente vê isso como um levantar uma bandeira ou então dar uma cara a tapa por algo que você luta, mas não tem como chamar isso de arte. Porque isso não tem... porque a forma que foi produzido, a técnica, a intenção, a narrativa da obra não é voltada para a arte. Ela quer algo ideológico, né? Ela tem uma coisa carregada, assim, disso. Não é a arte pela arte. A finalidade, né? E é isso que bagunça tudo. E eu acho, assim, que... alguém comentou que sobre a pornografia, começaram a retratar as mulheres vestidas, olhando para o observador com corpos idealizados por homens. Pesado, bem pesado também. O que eu gostaria de falar, assim, também meio que para concluir isso tudo, é que fiquem atentos a quem tem os filhos na educação básica, a que tipo de apostila de arte, a que tipo de material didático está sendo usado nas suas aulas de arte.
dê uma verificada se isso, como que o próprio tema do corpo nu ali, das corporeidades, ele é apresentado nisso, né, na arte. Eu lembro, assim, a gente não pode generalizar isso e colocar tudo isso como uma coisa muito ruim, muito negativa. Existem vários grupos artísticos de várias linguagens que conseguem mostrar o corpo de uma forma muito bonita e de uma forma vacinada, assim, dentro disso tudo. Eu lembro que 4 ou 5 anos atrás, quando eu terminei a graduação em arte aqui do Brasil, eu gostava muito do grupo Corpo, que é um grupo de dança contemporânea, que ele trabalhava com uma dança de impacto. As pessoas usavam tornozeleiros, usavam proteção, porque eles tinham os processos, assim, no palco de se jogar. A dança era um pouco agressiva, né? Aquilo naquela época fazia sentido para mim, né? Eu gostava daquilo. E o corpo era sempre tão bonito mostrado, sabe? A roupa deles, o figurino deles, tinham tanto cuidado para mostrar o corpo forte das pessoas que dançavam, que mostravam uma coisa, dava para ver que todo mundo tinha uma formação ou em balé ou em alguma coisa assim. Então aquilo era muito, muito bonito de ver por um estilo de dança totalmente diferente do balé clássico, por exemplo. E mostrava o corpo de uma forma legal, né? Como é que o cinema mostra o corpo hoje, como é que os filmes, a história do cinema mostra o corpo durante todos esses seus quase 200 anos, assim. Então são várias linguagens diferentes que mostram o corpo por formas diferentes. A linguagem das performances, que é uma linguagem moderna de arte. As performances são uma mistura de dança com teatro, né? A pessoa pode ir lá, ficar sentada, comer uma maçã e aquilo ser a performance da pessoa. Uma pessoa pode fazer uma dança, alguma coisa assim. Então, as artes performáticas, elas são um outdoor muito grande das corporeidades. Eu amo o tema de corpo e cultura, estudar corpo e estudar cultura, como que os corpos estão representados pela arte de acordo com as diferenças culturais. Isso é uma coisa bem legal. Uma outra coisa, se pensar o corpo, a consciência cultural do corpo, né? Não só a natureza cultural, mas a consciência cultural. O que comunidades de etnias diferentes, de grupos sociais diferentes, a partir da cultura, conseguem entender de consciência corporal, né? Conseguem reproduzir do corpo. Isso tudo é bom de se pensar, olhar para o tema das corporeidades, né? envolvendo isso também. Mas, assim, repetindo, o que eu teria para concluir assim, era fiquem atentos no ensino de arte hoje. O que as crianças, que a gente entende que até os 6 anos de idade, as janelas cognitivas das crianças, elas estão mais propensas para o aprendizado, o que as crianças lá na escola consomem relacionado à corporeidade. Fiquem atentos a isso, realmente fiquem atentos, de acordo com os valores que vocês escolhem passar para os filhos de vocês ou para as crianças da família de vocês. Observem o que eles têm consumido isso e vão atrás de escola, de pedagogo, de diretor para cuidar disso, porque isso é bem importante e isso pode marcar profundamente, né, a vida de crianças. Como eu repito, assim, durante o meu envolvimento profissional com os artistas, né, os atores mesmo, diretores, assim, roteiristas, eu sempre fiquei sabendo de coisas onde existe um exagero dessa representatividade do corpo nu. Sempre, geralmente isso está atrelado a algum escândalo, alguma coisa de ordem sexual, então fiquem atentos a isso. Olha a arte do corpo nu, assim, que você acha bonito, mas olha isso com um olhar técnico, não se prenda muito nisso. E fique atento se isso é sinalizado fortemente dentro de alguma experiência artística, que você pode conhecer alguém, assistir alguém, ler sobre isso, pesquisar. Fique atento se isso ocorre com reincidência, porque pode ter alguma coisa meio desordenada também. São olhares diferentes sobre a nudez dentro da arte. São pontos positivos e pontos um pouco controversos que a gente trouxe aqui para falar hoje. Exatamente. O senhor tem mais alguma coisa, senhor Thomas? Não, acho que era isso, Vivi. Acho que foi uma ótima conclusão sua. Tomar esse cuidado mesmo, né? Eu acredito que as linguagens performáticas, elas dão essa proximidade muito maior com o público, né? Então é sempre para que os nossos espectadores aqui, principalmente aqueles que têm filho, pensarem nisso, né? A diferença entre ver uma escultura de Davi e ver uma pessoa nua na sua frente que está sugerindo que você faça coisas é totalmente diferente. Então, lembrar, se você, como a Vivi disse no começo da live, a gente não está pedindo para que não seja estudado o nu na arte, a gente só está pedindo para que
a gente tome esse cuidado, né? Que a gente estude o nu, mas de uma maneira bela. Outro comentário que me chamou a atenção hoje lá na página foi exatamente falando isso, que ela preferia até mesmo o nu de Michelangelo, mesmo sabendo dessa decadência moral e de que ele estava colocando o paganismo dentro da igreja. Mas ainda assim é um belo, é um nu belo. É diferente do que a gente está tendo hoje, do que as produções nos proporcionam hoje. Então ver quem a gente está querendo formar, né? Primeiro nós, depois nossos filhos. O nome da página é Formação do Imaginário, então vamos cuidar, velar pelo nosso Cuidar imaginário. disso. E pensar, quando pensa em autoeducação, não olhar para a arte junto. Exatamente. Não, olha para os clássicos da literatura, olha para os clássicos da antiguidade mesmo, isso daí, mas olha para a arte também, né? Entender a arte não como um luxo, como uma regalia de alguém ou de um grupo de pessoas ali, mas pensar a arte para formação de repertório. As pessoas que estão educadas esteticamente, educadas artisticamente, elas têm mais criatividade, tem mais repertório na vida comum. Não é um estudo de arte pela whatever, solto, mas é um estudo da arte pensando numa qualidade de vida, pensando no desenvolvimento integral. Isso não está associado às outras práticas da vida comum. Pensar os estudos da arte, arte-educação, faz parte de uma autoeducação. Né? Reconhecer obras, assistir essas coisas no YouTube, procurar concertos musicais, espetáculos de balé, tudo, de dança, ler sobre história da arte, isso faz parte de um processo de autoeducação. Isso é importante. Tá bom? Isso aí. Eu vou tentar achar o meme aqui que tinha feito dos Davis naquela época e vou tentar repostar aqui também nos stories para vocês rirem um pouco. Thomas, muito obrigada nesta noite por mais uma live. O Thomas é meu escravo chinês, ele é meu orientado de pesquisa lá da universidade e é uma alegria dividir aqui essas lives com ele. E obrigada, pessoal, que tiveram paciência de ficar conosco. Eu vi vários amigos entrando aqui, fico feliz por isso. Agradeço vocês, Carol, Sai, do Instituto Nilma, um dos meninos que deve estar aqui também, Luana, Marcos. Obrigada, gente, por ficarem conosco. E até quinta-feira que vem, na Quinta das Belas Artes. Tá bom? Muito obrigado, Vivi. Muito obrigado a todos que acompanharam. Espero que tenha sido útil, né, Vivi? Tenha dado para esclarecer algumas coisas. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. A live fica aqui no IGTV, podem encaminhar ela para alguém daqui a pouco, tá bom? Ótimo. Fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus. Até mais.